Bom, pessoal, eu vou falar do comando escala, comando scale ou escalonar. O atalho dele é SC Enter. Esse comandinho, ele é responsável por mudar as proporções de um objeto, tá? No caso aqui, no nosso exemplo, eu tenho do lado esquerdo o resultado final e aqui uma peça para eu começar a escalonar e chegar a esse resultado. Bom, então vamos lá. Eu vou selecionar esse primeiro objeto, que é o objeto que eu tenho como referência, e eu vou copiá-lo aqui para o lado. 1, 2. Perfeito. Esse objeto ele tem que dobrar de tamanho. O comando escala ele trabalha com fator de escala. Então eu seleciono o objeto, clico no comando escala, e aí ele também me pede, assim como os comandos copiar, rotacionar e mover, o tal do ponto base. Então eu vou definir o ponto base como sendo esse pontinho aqui embaixo na esquerda. E ele vai pedir, especifique o fator de escala. Eu vou colocar aqui o valor igual a 2 e vou pressionar Enter. Então ele dobra o tamanho das arestas. Perfeito? Vou fazer de novo, só que eu vou pegar esse objeto agora, eu vou copiá-lo para cá, e ao invés de aumentar somente 2 vezes, eu vou aumentar 4 vezes a medida das arestas. Então vamos lá, seleciona, dessa vez SC Enter, vou clicar aqui no cantinho e vou digitar 4 Enter. Então ele aumentou o tamanho das arestas em 4 vezes. Perfeito? Eu vou repetir o processo aqui, selecionar, copiar, vou pegar aqui por cima e vou colocar aqui, ó. Esse objeto também precisa ser ampliado. Então vou selecionar SC, só que dessa vez ao invés de pegar o ponto embaixo na esquerda, eu vou pegar o ponto em cima na direita. E eu vou aumentar aqui, eu vou dobrar o tamanho do meu objeto, o tamanho das arestas. 2, Enter. Tá ficando bem parecido, né? Bom, agora faltam esses objetos aqui para finalizar. Então, ao invés agora de pegar, tá vendo esse objeto aqui? Ele é exatamente igual ao primeiro. Eu poderia pegar e simplesmente copiar e estaria pronto, mas não, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou puxar um pouquinho aqui. Eu vou selecionar esse que já está maior, vou copiá-lo para cá. E agora, ao invés de escalonar com um valor maior do que 1, eu vou usar valores menores. Então, seleciona SC, Enter, ponto base aqui na esquerda embaixo. E ao invés de usar o valor 2, 4, eu vou usar 0,5. Eu vou diminuir o tamanho e vou dar Enter. Então ele fica com metade do tamanho do objeto anterior. Entenderam? Agora eu vou usar o mesmo recurso, copiar, para fazer esse último, que também tem metade do tamanho do objeto anterior. Bom, uma outra possibilidade é adequar a medida de um objeto. Então, por exemplo, eu posso desenhar aqui um retângulo com uma medida de 2 de base, 4 de altura e vou dar Enter. Ok. Só que ao invés de ficar com essa medida, eu quero transformar, eu quero escalonar e deixar com, ao invés de 2 por 4, com 4 por 8. Certo? Então o que eu faço? Seleciono o objeto e aciono o comando escala, SC Enter. Ele vai pedir também ponto base, você vai definir o ponto base. E agora, ao invés de definir o fator de escala, você vai clicar aqui embaixo em referência. Clicando em referência, ele quer que você selecione 2 pontos aqui para inserir a referência. Então vou pegar aqui embaixo ponto 1 aqui de base, ponto 2 aqui, e agora ele pede para eu definir esse tamanho. Então eu vou colocar esse tamanho como sendo igual a 4 unidades e vou dar Enter. Ó, ok? Se eu clicar aqui na trena, só de passar o mouse, ó, ele me dá as duas medidas, ó, 4 por 8. Perfeito?